Olá, seja bem-vindo a mais um Café e Bíblia. Quero abençoar o seu dia, a sua vida e compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras que lhe foi acreditada não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Esse texto muito lindo fala a respeito do chamado de Deus e das promessas de Deus por intermédio de Abraão. Nós conhecemos a história e sabemos que havia toda uma promessa e um plano de Deus a respeito de Jesus Cristo, que viria a partir desse chamado de Abraão, para que possamos hoje gozar da salvação que nós temos pela fé e pela graça do nosso Senhor. Mas eu queria compartilhar com vocês nesse dia, não a respeito dessa realidade que envolve esse texto, mas de um princípio de fé que esse texto nos ensina. A Bíblia nos fala que Abraão é o pai da nossa fé. E a Bíblia, a mensagem, traz o versículo 17 dizendo assim: Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. O Abraão, ele teve uma ousadia para crer em Deus de uma maneira que para aquele povo, para aquela época, não era comum. Abraão creu em Deus de tal maneira que até hoje, para nós, é um grande desafio. Abraão creu, mesmo olhando para o seu corpo, vendo o seu corpo já velho, vendo a sua esposa também já velha. Nós sabemos que com o passar dos anos, nós perdemos a capacidade de reproduzir filhos, principalmente a mulher, porque o seu útero resseca e tantas coisas que alteram no seu corpo com o passar do tempo, com a idade. E é impossível uma pessoa com 90 anos gerar um filho. Ela não tem mais capacidade humana para isso. É impossível. É impossível para um homem com 110 anos, por aí 100, 110 anos, ainda produzir filhos. O texto diz que com 100 anos ele estava. É impossível. Porém, o princípio de fé que eu quero compartilhar com o teu coração nesse dia é que a nossa fé, ela não pode estar a partir de nós, ou seja, a partir do meu histórico, a partir do meu sentimento, a partir de mim. A minha fé tem que estar a partir de Deus, a partir de quem Ele é, a partir do poder que Ele tem, a partir da capacidade que Ele tem. O texto que nós lemos na versão da mensagem, da Bíblia Mensagem, eu achei ele muito interessante, que ele diz que Abraão foi primeiro chamado de pai, para depois vir a ser pai. A fé tem esse princípio. A fé chama a existência coisas que ainda não são. O próprio Deus é um Deus que chama a existência aquilo que não era. Ou seja, Deus faz do nada algo. A ciência precisa de algo para produzir algo. Nós precisamos de algo para nos inspirar a fazer algo. Deus não. Deus faz do nada. Talvez você olhe para a sua vida: eu não tenho nada, eu não tenho condição alguma, em mim não há nada para que Deus possa fazer alguma coisa. Tudo que é preciso é disso, do nada.
Do nada ele faz. Ele precisa que você confie nele. A fé chama a existência coisas que não existem. A fé chama a existência coisas que não se vê. O texto está dizendo, olha, primeiro ele foi chamado de pai, depois ele veio a ser pai. A fé começa a produzir em nós uma maneira de enxergar e de falar diferente. Eu não vejo, mas eu creio. Se eu creio, eu já falo. Eu não vejo a alegria do resultado que eu espero, porque o resultado ainda não veio, mas pela fé eu já sou feliz, já tenho alegria pelo resultado que eu espero, ainda que ele não se materializou. Isso é fé, é chamar a existência. E o texto fala que ele ousou acreditar. Presta atenção, ele não acreditou na capacidade dele, ele não acreditou na capacidade da sua esposa, pelo contrário, ele viu que o seu corpo estava já amortecido. Ele viu a incapacidade humana, mas ele ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Ele ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Quantas coisas na nossa vida que só Deus pode fazer? Quantas vezes que nós estamos diante de uma situação que só Deus pode resolver? Quantas dificuldades só Deus pode solucionar? Eu quero desafiar você, desafiar o meu coração. Quando depararmos com uma situação que não tem saída, que não tem resposta, quando não tiver jeito, confie em Deus. Porque Deus faz do nada. Coisas que só Ele pode fazer. Coisas que ninguém mais pode fazer. Confia. Abraão creu que Deus poderia trazer à vida um morto. Não existia relato de ressurreição naquela época, mas ele acreditou em algo inusitado. Ele diz que ele acreditou que Deus poderia trazer existência a partir do nada. Sabe por quê? Porque Abraão conhecia Deus. Deus, quando foi organizar toda a criação, quando ele foi criar todas as coisas, a partir do versículo de Gênesis capítulo 1, você percebe que Deus, ele disse, haja. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, ele fala, Deus disse, haja luz, e houve luz. De onde surgiu a luz? Dele. Ele criou do nada. Quando Deus disse, olha, haja terra, haja firmamento, haja águas, haja vegetação, haja animais, haja luminares, haja firmamento, tudo. Deus disse, haja, e veio existir. De onde ele tirou isso? Não existia nada para ele tirar aquelas coisas. Ele criou. Deus tem um poder criativo. E a nossa fé tem que estar depositada nesse Deus que tem poder criativo, poder de criação, poder de chamar à existência as coisas que não existem. Portanto, não há limite para a nossa fé. Nós temos que crer nesse Deus. A Sara, ela teve por fiel quem fez a promessa, está escrito em Hebreus. Ela acreditou, ela teve por fiel. Mesmo olhando para o seu corpo frágil, ela acreditou que Deus poderia. Lucas capítulo 1, 37 está escrito, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Por isso que andar em fé é um grande desafio. As pessoas não vão compreender. Muitos vão nos criticar, vão dizer que estamos doidos. Mas, meu irmão, se Deus te deu uma palavra, se existe uma convicção no seu coração, se você teve uma direção de Deus, há uma confirmação na palavra dele, na Bíblia, a respeito daquilo que você crê, meu irmão, fique com a palavra de Deus. Não ande por sentimento, não ande por aquilo que os seus olhos estão vendo, não ande pelas limitações humanas, não ande pelo seu histórico de vida, pelo seu histórico familiar, ande por aquilo que Deus diz. Abraão não perdeu tempo olhando para si mesmo. Ele olhou para Deus e creu que Deus poderia fazer aquilo que somente Deus poderia fazer. Quantas vezes nós vamos nos deparar com situações assim e a gente vai dizer, só Deus, só Deus. Portanto, é só Deus mesmo. Ele cria do nada. Portanto, creia nele, ande com ele, confie nele, porque ele tem poder para mudar todo o quadro da sua vida, te arrancar de uma enfermidade, te arrancar de uma situação tão complicada, porque ele é Deus. Que Deus te abençoe, seja abençoado nesse dia em nome de Jesus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo.
Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.